Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do podcast Procurando o Quê? A ferramenta de comunicação da Escola Superior de Advocacia Pública da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a ESAPERGS. Eu sou Adriana Menezes de Simão Pum, procuradora do Estado e diretora-presidente da ESAPERGS. Aproveitem nosso terceiro episódio de 2025. Inscrevam-se em nosso canal no YouTube. Siga o nosso perfil no Spotify e no Instagram, no @exaperks, para conferir as edições anteriores e também as que virão. O episódio de hoje discute um tema que está revolucionando a forma de atuar da advocacia pública, seja na União, nos estados ou nos municípios, a transformação digital. Vamos explorar como as inovações tecnológicas estão mudando práticas, rotinas e perspectivas dentro das procuradorias, e quais são os impactos e oportunidades dessa nova era. Para isso, convidamos três colegas que atuam diretamente nesse universo. Daniela Copete Cravo, procuradora do município de Porto Alegre, doutora e mestre em Direito pela URGS, com pós-doutorado no Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito da mesma instituição. Procuradora-chefe da Procuradoria de Transformação Digital e Inovação e coordenadora do Centro de Estudos de Direito Municipal. Lisiane Pens Negruni, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, supervisora do Escritório de Gestão Estratégica e Inovação e coordenadora da área de Tecnologia da Informação da PGRS. E Tatiana Meinhardt Hahn, procuradora federal com atuação no contencioso prioritário, coordenadora nacional do eixo de métodos resolutivos do Laboratório de Inovação da AGU e representante do laboratório na 4ª Região. Lisiane, seja muito bem-vinda ao Procurando o Quê? Gostaria de começar contigo. De que forma o tema da transformação digital começou a fazer parte da tua trajetória na PGE do Rio Grande do Sul? Oi, Adri. Oi. Oi, Tati. Oi, Dani. É uma alegria estar aqui com vocês hoje nesse episódio do Procurando o Quê? E compartilhar um pouquinho sobre esse assunto, né, da transformação digital, da inovação, que realmente me move e vem permeando as nossas instituições. Eu comecei em agosto de 2019, eu estava voltando da minha primeira licença maternidade e recebi o convite para supervisionar, então, o nosso escritório de gestão estratégica e inovação e coordenar a área de TIC da Procuradoria. Eu recebi o convite com alegria, mas também com alguma surpresa. Sempre gostei do tema da gestão. Venho de uma família que tem a TI no DNA. A gente, né, minha família teve, agora não tem mais, mas a gente teve durante muitos anos uma empresa de TI. Então, isso veio, né, de certa forma, assim, junto. Mas nunca imaginei exercer essa função dentro da procuradoria. Até então, minha atividade era jurídica, o que eu sempre soube fazer ali, o que eu gostava de fazer era o exercício da atividade jurídica. E num primeiro momento até me causou uma certa angústia. Vou deixar de exercer a atividade jurídica e lidar com um tema desconhecido até então. E era um universo 2019, pré-pandemia, era outro ritmo, era um outro momento das coisas, né? E no início foi, assim, um momento de entendimento, de entender o que se passava, entender sobre os nossos sistemas, entender qual era a jornada da procuradoria nessa temática até ali. Fui muito bem recebida, né, pela nossa colega que me antecedeu e que pacientemente respondeu todas as minhas dúvidas, as minhas inquietações, porque quando a gente assume uma função assim, a gente vem cheio de perguntas, cheio de ideias, mas é muito bonito, assim, de a gente perceber que são tijolinhos, né? A gente nunca faz nada sozinho e também a gente não começa do nada, né? A gente vai construindo, acho que é uma grande construção. E fui muito bem ali recebida por ela. E só depois acho que agora, assim, olhando para trás e fazendo esse exercício, a gente consegue perceber, assim, a importância dessa função em retrospectiva. Porque logo em seguida veio a pandemia, logo em seguida, então, esse movimento se acelerou, a sociedade da informação
passou a atuar, de uma forma muito mais acelerada. Até ali, a gente nem tinha, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, todos os processos digitalizados, a gente estava num processo ainda de digitalização, que ainda caminhava de uma forma muito mais, devagar até do que a gente gostaria na época, e de repente, né, da noite para o dia, a gente acabou tendo que criar ambientes digitais de trabalho, digitalizar realmente todos os nossos, processos judiciais e processos organizacionais. Então, estar à frente da TI ali naquele momento em que da noite para o dia a gente passou a precisar, disponibilizar para os nossos servidores, para os nossos procuradores, para os nossos estagiários um ambiente digital de trabalho e lidar com esse trabalho remoto e híbrido que até então não existia, a gente ainda não tinha condições para isso naquele momento, né. Foi realmente desafiador e muito transformador. Depois de um tempo, ali exercendo e entendendo, eu fui, fazer mestrado em Portugal, e aí tive essa oportunidade ali pela procuradoria, então fui estudar justamente direito e tecnologia, para entender melhor, né, aquilo que estava se passando, não só aqui, mas no mundo, e foi assim então que Isso é que tudo começou. sim. Eu acho fantástico, né, uma história bem feminina, né, no pós licença maternidade. Isso eu gosto muito de falar com as mulheres, acho que sempre porque eu sei o quanto é difícil fazer orquestrar toda essa engenharia, né, para a gente continuar sendo uma profissional relevante e continuar dando conta dos nossos, deveres ali e prazeres, né, da maternidade. Então, agora eu vou chamar a Daniela, né, que está nos acompanhando, pela internet. Tudo bom? Tudo bem? Boa. Daniela, é um prazer te receber no nosso podcast. A Daniela é uma companheira aí de lutas, de ensina Sim. de escola, né. Então a sua pesquisa acadêmica e a sua atuação na Procuradoria de Porto Alegre sempre dialogam com o direito e a tecnologia. E como é essa conexão, como é que essa conexão começou, Dani? Ai, ótima pergunta. Primeiro, bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês aqui. Felizmente não pude estar presente, mas estou aqui também buscando conhecimento, absorvendo experiências, boas práticas aqui no nosso Congresso Nacional dos Procuradores, estou Ah, na cidade de Salvador. Então, por isso que estou aqui online, mas digo assim que fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês nesse painel aqui com três brilhantes colegas da advocacia pública, bem representadas aí em diversos níveis federativos, e a gente espera que a advocacia pública esteja cada vez mais reunida para realmente enfrentar esses desafios que estamos expostos, né? Mas respondendo especificamente e agradecendo imensamente, né, a Associação dos Procuradores, a Escola dos Procuradores aí do Rio Grande do Sul, que tem feito um trabalho tão bonito em fomentar, em divulgar esses temas e contribuir também. A gente fica muito feliz com essa parceria, né, nós aqui de Porto Alegre. E dizer que a minha trajetória, ela começou, né, muito na academia, evidentemente, mas tive a felicidade de ingressar na procuradoria, ingressei em 2020, na pandemia, quando tudo estava fechado, o centro histórico não tinha ninguém, e eu cheguei num momento muito oportuno, porque, de fato, os temas do futuro, e geralmente a academia ela tem um poder, né, de conseguir prever cenários futuros, né? Isso é algo muito peculiar e é isso que realmente dá esse valor científico, né, para as pesquisas que são feitas por universidades ou centros de estudos como um todo. E a partir dessas pesquisas a gente consegue, né, prever alguns cenários e até antecipar, né, eventuais riscos e problemas que impactam na vida aí de todos. Então, eu já cheguei com esse olhar, com essa experiência acadêmica, quando eu entrei em 2020 na Procuradoria, eu já estava finalizando meu estágio de pós-doutorado,
E aí fiquei só mais 6 meses e finalizei, né? Consegui ali encerrar o período do pós-doc. Então, eu tive essa experiência, né, acadêmica e ingressei num momento muito oportuno, né, de mudança institucional, principalmente das instituições relacionadas ao sistema da justiça como um todo, porque justamente, né, num contexto extremo de pandemia, a gente teve a digitalização de muitos processos judiciais que a gente sequer tinha previsibilidade aí de que viriam a se tornar 100% digitais, né? Eu acho que depois a Tati vai falar um pouco do contexto federal. Isso talvez era algo que não era um desafio para o federal, né? Por lidar, né, com a Justiça Federal, mas nós, aqui, eu e a Lise, a gente lidava com o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, que os processos ainda não eram digitais, né? Então, a gente teve essa virada de chave e foi muito rápida. E isso veio com vários desdobramentos que geram questões de impacto na estrutura organizacional, na forma como a gente atua nos processos, no posicionamento, né, da Procuradoria e até repensar no propósito, né? E por quê? Porque a gente tem essa questão do eletrônico, do mero eletrônico que passa para um digital, e a gente tem uma velocidade diferente, a gente tem um timing diferente, né? Quando a gente começou a lidar com tudo de forma digital, e que não necessariamente teve um planejamento, justamente porque foi um fato gerador decorrente ali da pandemia. Então, nisso a gente tem um cenário de muitas mudanças, né? E no cenário legislativo e regulatório também. Então, a gente teve nesse meio tempo, de 2020 até 2025, a gente teve uma Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem a Lei do Governo Digital, a gente tem projetos de leis em tramitação com relação à regulação da inteligência artificial, e aí a gente entra nesse contexto das procuradorias, que ao mesmo tempo a gente tem como procuradoria tanto que estar alinhados com as maiores novidades para a gente não perder, né, a nossa capacidade de responder e de defender aqueles interesses que nos foram atribuídos, e no nosso caso é defender a nossa cidade, né? Mas também a gente tem todo o controle de juridicidade das atividades da administração, que também estão se digitalizando, que também estão recebendo pedidos de abertura de dados de empresas de tecnologia, de startups, que tem as cidades inteligentes, que tem o monitoramento constante da colocação de vários dispositivos no espaço urbano e diálogo constante com direitos fundamentais. Então, as procuradorias hoje eu vejo como grandes laboratórios vivos de tanto uma mudança radical nas nossas questões de organizacionais, de organização, de instituição, mas também nas nossas atividades finalísticas, justamente para que a gente consiga desempenhar, né, com efetividade aquela nossa missão. E nisso, respondendo a pergunta de como isso se relaciona com a minha trajetória acadêmica, eu respondo que tem tudo a ver, né? Eu acho que fazer planejamentos, a gente aqui na PGM, já dando aqui um pouquinho, né, uma pitada do que a gente está fazendo, a gente, por exemplo, quando desenvolve alguns projetos, por exemplo, de IA, de uso de IA, a gente pega tudo que está construído na academia, né, ou no terceiro setor, com relação a relatório de impacto algorítmico. Então, a gente pega o que tem de melhor da academia e importa isso como boa prática para dentro das nossas instituições. Então, esse diálogo e essa minha caminhada de vida, eu acho que ajudou muito a gente entender esse novo paradigma que a gente está vivenciando e que, de fato, eu acho que ele é diferente de muitos outros desafios com os quais a gente, como advocacia pública e setor público como um todo, passou. Então, é um pouquinho desse contexto. E damos as boas-vindas também a Tatiana. Obrigada pela participação. Tatiana, e para você, como é que foi o primeiro contato com o tema da transformação digital dentro da Advocacia Geral da União?
Em que momento percebeste que a inovação e tecnologia poderiam te tornar parte essencial da atuação da advocacia pública? Essa é uma pergunta muito boa, mas primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade, agradecer e também cumprimentar a Lisiane, a Daniela, a Adriana, parabenizar o trabalho da escola, da associação e principalmente de fazer um podcast criando esse ambiente tão gostoso, tão inspirador de estarmos aqui juntas falando e tentando trocar ao máximo não só de experiências, mas também de aflições, preocupações, os desafios que nós temos pela frente. Então, parabéns e 3º ano do podcast. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Cumprimentar a todos que participam, organizadores, aqueles que forem já dando bom dia, boa tarde, quem foi nos ouvir, boa noite. Fiquem aí porque o programa vai ser muito legal, então compartilhem depois com seus amigos, para que a gente possa ao máximo difundir as informações que nós vamos trazer aqui hoje. Para mim, a transformação digital, ela foi um tanto, assim, eu fiquei me perguntando quando que isso aconteceu, porque as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural. Então, quando entrei no serviço público, eu utilizava fax, eu utilizava disquete, era uma realidade feita de papel, completamente de papel. Então, eu pensava sempre em formalizar tudo aquilo que eu precisava no papel. Então, toda a sistemática de atuação, ela era muito analógica. E isso ainda existe dentro da administração pública. Por mais que nós possamos pensar, estamos em 2025, mas ainda, se nós formos considerar toda a atuação nacional, estamos ainda em muitos pontos em perfis analógicos. E a transformação digital, ela envolve diversos fatores. Então, nós temos não só a parte de inovação, novas tecnologias, mas também de estarmos dispostos a associar tudo aquilo que nos é oferecido sem aquela sensação de que nós não vamos nunca conseguir dar conta de entender ou de até que ponto isso realmente é necessário para a minha vida, para as minhas atividades. E especificamente no meu caso, tendo essa realidade que eu tinha antes de ingressar, eu atuei numa procuradoria municipal e disso lá sempre com papel, né, uma situação, poucos processos nós fazíamos na esfera eletrônica, mas quando eu ingressei na Advocacia Geral da União em 2014, eu tinha também uma visão de que talvez muito pudesse modificar e fui para uma cidade de interior do Mato Grosso, que, assim, é referência em vários aspectos, mas que lá, por exemplo, eu tive muita dificuldade, inclusive, de usar cartão de crédito, porque nós não tínhamos acesso à internet, assim, de uma forma tão livre. É como se eu estivesse voltando àquela estaca de fazer a conexão, que eu vi o telefone. Então, aquilo para mim também me trouxe, um certo conforto. No sentido, eu vou conseguir, eu vou dar conta. E eu recebi os processos da mesma forma. Processos que vinham pelo correio e que eu me preocupava quando que ia começar a contar o meu prazo judicial, porque afinal ele ia estar lá. Ele saiu das 24, 25 cidades diferentes, iam passar por estradas, mas o meu prazo judicial já estava contando no momento que estava lá o carimbo da vara. E isso era uma preocupação muito grande. Eu comecei a pensar, como seria bom se eu pudesse ter o meu prazo integral, se eu tivesse realmente outros meios, outros instrumentos, porque, querendo ou não, nós já tínhamos o conhecimento acadêmico, sempre fui muito curiosa, sempre procurei entender as coisas, então eu tinha muita curiosidade. E eu pensava, não é possível que não exista formas melhores, eu vejo que outras cidades, outras instituições já têm isso muito mais resolutivamente concreto dentro dessas instituições, mas eu ainda não usufruía daquilo. E o tempo foi passando, eu segui, mesmo mudando de estado, mesmo seguindo, alterando a minha atuação dentro da Advocacia Geral da União, percebi o quão desafiador era para uma instituição, que no caso a AGU, que é o maior escritório de advocacia do mundo, fazer com que as realidades fossem simétricas entre os seus membros. Isso é um desafio muito grande. E isso também identifica o quanto um país tão grande quanto o nosso precisa buscar equalizar. É importante que a gente sempre evolua, por óbvio, mas esse crescimento, porque progresso e desenvolvimento, eles têm que caminhar numa situação considerando todo o contexto nacional. E assim, pensando, e sempre procurei, então, buscar um meio acadêmico para buscar as minhas respostas, as minhas inquietações e tentar, de alguma forma, ver como que eu poderia contribuir para essa situação, para ver como que isso poderia melhor ter soluções ou respostas na minha cabeça, pelo menos. Fui seguindo fazendo o meu trabalho,
E, claro, atuando mais em processos eletrônicos, então já se percebia que o eletrônico vinha, e junto com o eletrônico foi um acesso muito rápido aos processos de automação. Então, era muito comum depois ali em 2016, e foi quando começou os processos de automação dentro da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União são 4 carreiras. Então, cada uma dessas carreiras foi buscando os seus meios para que pudesse fazer isso ser uma realidade transformadora para os seus membros, para os seus servidores, colaboradores, estagiários. Quando esse processo se pareceu, o eletrônico ele evoluiu rápido, ele permitiu que os dados fossem um material extremamente importante para questões de estratégia, de formações de estratégia, mas ainda se precisava ter todo aquele acervo que seguia ainda em papel. Então, várias iniciativas, e aqui acho que é muito louvável o quanto muitos colegas se mobilizaram para buscar ao máximo colaborar com o Poder Judiciário para digitalizar. Bom, então nós precisamos fazer o processo ser eletrônico, vamos digitalizar, vamos usar os nossos equipamentos, vamos utilizar a nossa força de trabalho, e muitas iniciativas ao longo dos países. E aqui, o Rio Grande do Sul é assim, não é porque eu sou gaúcha, né? E aqui estou muito feliz de estar em Porto Alegre, a cidade que eu nasci, mas aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos colegas que se empenharam muito em buscar a digitalização e fizeram digitalização para fazer com que isso fosse realmente uma realidade. Porque não adianta eu estar pensando em fazer jurimetria, business intelligence, fazer formação de robôs e operar isso dentro da Justiça Federal, mas nos processos que igualmente nós tínhamos na Justiça Estadual, isso a gente não conseguia fazer. Então, nós precisávamos atuar nessa equiparação, em buscar fazer com que isso fosse uma possibilidade para todos. Então, isso é, assim, do meu ponto de vista, foi a primeira vez que eu identifiquei o quanto a transformação digital, ela é um fator de equidade, ela é uma democratização, e ela é o pertencimento, de que todos podem pertencer àquele mundo. E isso me inspirou muito. Em 2016, eu também tive a oportunidade pela escola na Advocacia Geral da União, de fazer um curso na Europa, em alguns países, em que nós tivemos a oportunidade de visitar as cortes constitucionais europeias. E isso, para mim, foi extremamente revelador do ponto de vista do que eu realmente buscava. Me lembro, então, e aqui só para fazer um breve destaque, considerando meu tempo, que nós fizemos uma visita ao Tribunal Federal Alemão, e eu, como muito curiosa, ouvi, sempre nós tínhamos aqui algumas palestras, mas fui conversando com alguns servidores, puxando o assunto, porque eu queria entender o que para eles era, assim, algo que, me chamou muito a atenção, como que o Tribunal Federal Alemão decidiu aqui. Então, fui fazendo essa, digamos assim, essa busca com as pessoas que estavam lá no dia a dia. E mais de uma pessoa me disse sobre a questão dos dados. Eu não consegui entender muito naquela época, até porque na minha cabeça eu estudava financeiro, administrativo, constitucional, tributário, processo civil. Eu não tinha ainda a visão do digital para aquela dimensão. Mesmo a gente estudando muito direitos fundamentais, pensando muito sobre sigilo, sobre dados, a gente tinha já esse fundo de conteúdo jurídico, mas eu não tinha a visão de dados como eu consegui entender que eu precisava buscar. Foi então que eu cheguei na questão da proteção de dados, de privacidade, e aquilo abriu, entendi. Eu quero voltar para a academia porque eu quero estudar proteção de dados. E isso na transformação digital tem muito conexão, porque o governo digital exige, não só pela plataformização, mas dados abertos, governo aberto. E eu fui conectando as questões. Na sequência veio, finalmente, né, muito esperada, e já muitos colegas já tinham, porque eu comecei em 2016, mas eu tenho certeza que os colegas, eu conheço colegas que eu muito admiro dentro da carreira, que estavam já desde 2010 estudando. Então eu pensei, nossa, eu realmente estou muito atrasada. E aí eu cheguei à segunda conclusão da transformação digital: estou sempre atrás. Eu sempre estou atrasada. E aquilo me levou. Então, só para eu estar vendo aqui meu tempo, né? Eu quero, porque senão eu fico muito feliz falando sobre como a questão digital, a tecnologia, como tudo isso sempre me trouxe esses contrapontos e fez com que eu buscasse essa compreensão dos propósitos do nosso trabalho no serviço público, o propósito da minha atuação como advogada, porque eu realmente não queria só estar ali resolvendo minhas tarefas do dia. Eu precisava realmente sentir que essas tarefas do dia representavam algo ou para o meu colega, ou para alguém que eu passo, enfim, não sei, tinha que ter algum propósito específico. E isso eu vi muito pela questão da transformação digital e pelas ferramentas. Então, a partir de 2016, as coisas só foram à frente, e eu realmente agora que estou no laboratório de inovação, tive essa oportunidade, e logo quando o laboratório foi criado,
em 2023, a Advocacia Geral da União, que há muito já pensava em questões tecnológicas, transformação digital, principalmente com a ENAP. Então, tem muitos cursos de capacitações que vêm trazendo pela plataformização do governo federal, que hoje é referência mundial em termos de serviços digitais, mas isso foi fazendo com que foi puxando os assuntos, e com essa questão em 2023, pela Advocacia Geral da União, a AGU fez em 18 de dezembro de 2023, criou por uma portaria o laboratório de inovação da AGU, e logo no início eu tive a chance de participar de tudo isso, mas podemos falar, quem sabe, nos próximos tópicos, mas foi assim que tudo foi fazendo muito sentido na minha perspectiva de trabalho e naquilo que eu entendo que pode ser algo que realmente faça sentido no nosso dia a dia. Uma bela trajetória, Tatiana. E a Tatiana, junto com a Daniela, fizeram uma palestra no nosso Revisitando, que foi muito sucesso, e que bom que tu agora pôde trazer um pouco da tua perspectiva mais pessoal, né, da tua trajetória. E assim nós fechamos o nosso primeiro bloco de conversa, já voltamos com mais reflexões no Procurando o Quê. Estamos de volta. O tema deste episódio é transformação digital na advocacia pública. Tatiana, o que você destacaria hoje em termos de transformações digitais na advocacia pública da União? Que bom ter a oportunidade de trazer um pouco do trabalho da Advocacia Geral da União. É uma instituição que eu tenho muito orgulho em integrar, eu sou muito feliz como Procuradora Federal, mas é uma instituição que justamente por isso tem diversas iniciativas. Então, quero de antemão já, caso nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui cronometrado para falar, buscar trazer algumas iniciativas. Então, a Advocacia Geral da União é composta por 4 carreiras: os procuradores federais, advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores do Banco Central. Como destaque, assim, um dos principais, a transformação digital em toda a AGU começou entre 2016 e 2017, em que todos os membros foram desenvolvendo dentro das suas atividades de trabalho, questões com automação de fluxo, desenvolvimento de robôs, trabalho com jurimetria, a atualização dos dados, então a grande utilização do contexto informacional para a tomada de decisões, e fazendo com que tudo isso repercutisse na eficácia, na forma como as nossas atuações dentro do contencioso, da cobrança, do consultivo, tivessem uma atuação mais factível também, e principalmente mais rápida e agilizada com as nossas respostas, para buscar realmente trazer e dar conta do volume de trabalho. O volume de trabalho é muito, assim como em todas as outras procuradorias, mas realmente é muito significativo, então era como se fosse uma extrema necessidade, é uma extrema necessidade para que a gente possa dar conta de tudo aquilo que das nossas atividades diárias. A partir disso, então, de todos esses processos de automação, com uma consequência, inclusive do próprio governo federal, de plataformizar os serviços digitais, de passar do analógico para o eletrônico e para o digital, e tentar alinhar essas três camadas, digamos assim, de gestão documental. Também se tinha o desafio de fazer com que isso fosse um pouco mais equalizado nas diversas regiões do país. Afinal, a Advocacia Geral da União tem atuação nacional, e por mais que a nossa atuação seja regionalizada e, claro, muito mais setorizada, especializada, conforme cada área temática, até para que a gente possa dar a grande expertise e o trabalho de excelência que a gente prima muito com segurança jurídica, era necessário também primar para tentar fazer com que tudo isso caminhasse da melhor forma possível. Então, esses projetos não apenas de capacitação, de fazer uma governança do que seria transformado digitalmente. Então, o trabalho de governança é essencial destacar, os planos estratégicos que são criados, como eles são desenvolvidos, como a carreira se unifica e busca tentar, de alguma forma, reunindo todos os seus principais gestores, para tentar fazer com que isso seja uma iniciativa mais coletiva, para fazer com que tudo isso caminhe. Então, tentando trazer só alguns pequenos exemplos sobre, vou começar então dos mais recentes. A Advocacia Geral da União, então, hoje, em termos de sistemas de gestão documental e de dados, os procuradores federais, então a PGF e a PGU, os advogados da União, para a parte consultiva, contenciosa de cobrança, nós utilizamos um sistema que nós chamamos de Super Sapiens.
O Sapiens, ele iniciou com o SICAL, depois ele veio para o Sapiens e agora para o Super Sapiens, que é nosso grande sistema de gestão documental, e a partir dele nós conseguimos fazer a automação dos processos, todo o fluxo de trabalho, a parte com que nós fazemos a integração das informações, e tudo isso também permite que nós tenhamos uma coleta de dados muito significativa do que nós estamos fazendo, de onde nós precisamos reestruturar. E no ano passado, a Advocacia Geral da União, então, indicou e oficializou, né, trouxe a notícia de que nós íamos utilizar a IA generativa. A inteligência artificial generativa, nós temos alguns padrões, a AGU, se eu pudesse ter mais tempo, eu falaria um pouco mais sobre isso, mas dentro de uma escala da BNT, que é de 0 a 6, nós estamos na escala 1, então, a gente pensa, nós estamos extremamente, mas é um caminho que exige muito trabalho, muita dedicação e engajamento de todos os membros, mas que com pequenos passos pode produzir muitos bons resultados. Então, esses 3 sistemas que são utilizados por essas duas carreiras e por aqueles que estão vinculados às atividades, conseguem ter muito mais uma rapidez no fluxo de trabalho, consegue fazer com que essas grandes capacidades da inteligência artificial permitam a tomada de decisão pelo próprio advogado público. Só que, por outro lado, junto com isso, foi uma grande preocupação da Advocacia Geral da União zelar pelo uso ético e pela integridade das informações. Então, assim, junto com o anúncio, também foi desenvolvido um guia de uso da inteligência artificial. E nesse guia, então, os membros têm ali todas as diretrizes que precisam ser seguidas, como que isso acontece, e principalmente deixando muito claro que o uso da inteligência artificial que está dentro dos nossos sistemas são aquelas que são disponibilizadas, mas que, além de ser uma decisão do próprio membro, se vai utilizar ou não, quando for utilizar, é responsabilidade dele. Então, a inteligência artificial em nada substitui a tomada de decisão do advogado público. É responsabilidade dele tudo aquilo que estiver documentado. Seja a informação que for criada a partir do banco de dados, porque hoje nós temos um banco de todas as nossas teses jurídicas, nós procuramos tentar fazer esse grande, aproveitar todo o trabalho, todo o capital humano que com tanto tempo é desenvolvido. Então, utilizando essas bases de criações jurídicas que são formadas, e principalmente todas as nossas orientações, porque a nossa atuação também precisa pensar que ela vai começar no primeiro grau, mas a gente vai ter que levar ela até os tribunais superiores. A gente precisa ter uma coerência na nossa atuação jurídica. Aquilo que for defesa tanto na administração direta como na administração indireta do Banco Central, ou na defesa da recuperação dos créditos, ela precisa ter uma coerência e precisamos fazer isso de uma forma muito organizada. Então, essa gestão é muito importante e nisso auxilia muito a inteligência artificial. Além do Super Sapiens, que é esse sistema que nós utilizamos, procuradores federais e advogados da União, é importante também falar que os procuradores da Fazenda utilizem um outro sistema. Então, eles não usam a mesma plataforma Super Sapiens, eles usam o SAGE. E o SAGE, então, é uma referência, eles têm a Procuradoria da Fazenda Nacional, é uma grande referência, eles fazem, assim, um trabalho de recuperação de ativos e um trabalho extrajudicial muito forte também. E isso permite com que eles tenham grandes resultados e um trabalho muito eficiente na recuperação dos créditos fiscais. Então, eles utilizam esse outro processo, o SAGE, e utilizam também um sistema específico de comunicação com a Receita Federal. E todo ano eles procuram, tem equipes de desenvolvimento que trabalham, eles utilizam inteligência artificial, eles têm acordos, fazem esse trabalho junto com a SERPRO. Então, eles têm toda essa estrutura para organização dos dados, gestão responsável desses dados relacionados à atividade processual. E, além desse contexto, existem instrumentos que foram criados, e aí vou voltar, então, aqui para a carreira de procurador federal, para a AGU, no sentido, e que também tem na Fazenda Nacional, e quero dar, entre todos que eu poderia referir, são muitos, mas tentando trazer um que realmente tem trazido ótimos, que é o Pacifica. O Pacifica é uma plataforma que permite com que o próprio cidadão possa, com a inserção de poucos dados,
tentar buscar uma solução do seu problema. E naquilo vai ter a integração com os sistemas e ele pode ter uma resposta independente do processo judicial, ou depois, se ele resolver ingressar, a gente já vai ter também esses dados incluídos nos nossos sistemas para entender como que isso aconteceu anteriormente, quais foram os caminhos que esse cidadão buscou para comunicar à administração que ele precisava realmente resolver o acesso a um direito. Então, o Pacifica, o Resolve é uma outra plataforma também. Então, são mecanismos que utilizam instrumentos de inteligência artificial e que integram o plano estratégico da instituição para fazer com que essas pequenas e grandes iniciativas possam trazer reflexões dos processos de massa, mas que também sirvam de um modelo de atuação para que depois possamos aplicar no futuro em outras frentes de trabalho. Então, sim, é bastante extenso, né? Até pelo tamanho da Advocacia da União, né? A abrangência, né? Mas deu um bom panorama geral. E Dani, como é que está hoje essa transformação digital no município de Porto Alegre? Ótimo. Então, a gente tem projetos dentro do município como um todo, e nisso a Procuradoria ela atua muito proativamente e dá toda a consultoria e assessoramento jurídico, né, nesses projetos. Então, aqui em Porto Alegre, a gente já tem um projeto de governança de dados geral do município, justamente porque a gente sabe que as cidades possuem muitos dados, né? O poder público, ele é uma fonte riquíssima de dados, né? E vocês, como sabem, né, os dados, eles são insumos indispensáveis para a gente rodar a tecnologia e também poder fazer análises preditivas, para a gente gerar conhecimento, gerar evidências, pautar as políticas públicas a partir daqueles dados. Então, para que a gente possa usufruir, né? E aqui tem um ponto muito interessante. A iniciativa privada, ela já aprendeu há muito tempo essa importância dos dados, né? Então, ela já tem toda uma governança e uma estruturação desses dados, dessas bases de dados, né? Para conseguir operar. E o poder público, e aqui, óbvio que a gente vive numa federação, né, um país continental com milhões de diferenças de desenvolvimento e diferentes tipos de organizações, né, mas vamos pensar pelo menos os municípios em geral, né, nem sempre estavam tão atentos com essa questão, né, de gerar uma cadeia de valor com os dados que ele é custodiante, né? Extrair valor desses dados. Mas, para isso, antes disso, a gente precisa estruturar esses dados e padronizar onde a gente vai armazenar, como armazenar, quais são os metadados, quais são os formatos. E se a gente não tem todo esse trabalho, a gente não consegue fazer toda essa infraestrutura, digamos assim, mínima, para a gente conseguir depois operar soluções tecnológicas, para a gente conseguir fazer até atendimentos personalizados, eventualmente, para os nossos cidadãos. Então, a gente está iniciando, né, um processo de governança de dados. Isso já é um projeto, na verdade, que iniciou desde 2023, infelizmente, em 2024, né, isso é um projeto da Secretaria de Planejamento e Gestão, aqui da Prefeitura, e que a PGM integra desde o início, esse grupo. Infelizmente, com a enchente, a gente teve que recalcular a rota e trabalhar em ações mais emergenciais, literalmente, mas estamos dando continuidade a esse projeto. Mas, em paralelo a isso, né, que é a base de tudo, até para depois a gente desenvolver soluções de tecnologia e de inteligência artificial, a gente também tem vários projetos aqui em específico na nossa Procuradoria-Geral do município. Então, desde 2025, a gente criou, né, a gente entendeu que a gente precisa ter, né, alguém pensando no futuro da nossa instituição como transformação institucional, e isso passa, né, por pensar em projetos estruturantes para a transformação digital e inovação. Então, a gente foi criada aqui na Procuradoria-Geral do município, uma procuradoria específica, né, que eu tive a alegria, o privilégio, uma honra de poder estar à frente desse projeto, de criar uma Procuradoria de Transformação Digital e Inovação.
e foi criada, então, em janeiro de 2025, e apesar de termos aí só 10 meses, a gente já avançou muito, estamos com vários projetos já em andamento e concretizados, né? Além de toda a questão das comunicações processuais, né, que a gente tem aí uma nova integração com o domicílio judicial, né, com o CNJ, e todas essas novidades aí com relação até o futuro da justiça, né? Isso também está muito interessante, porque a própria justiça se vê no futuro como ela mesma se denominou, não sou eu que estou falando, tá? Isso estava nos documentos CNJ, como marketplace, né? Como uma plataforma única da justiça que vai congregar todos os serviços do Poder Judiciário num aplicativo só, né? Isso é uma transformação e isso impacta diretamente aí na nossa realidade. Então, a gente tem feito todo esse acompanhamento aí desse futuro frente ao futuro da justiça digital, da justiça 4.0 do CNJ, mas também a gente tem o projeto de experimentação responsável de IA, que a gente iniciou em fevereiro de 2025, e a gente fez, então, relatório de impacto algorítmico, a gente fez, antes de iniciar, né, a gente editou uma instrução normativa, colocando ali os vetores principais que a gente entende como, digamos assim, é o nosso mínimo existencial para operar, né, com sistemas de IA, nesse momento IA generativa, né? Então, a gente colocou ali o que a gente acha mais essencial de cuidados, de diretrizes, né, para os agentes públicos quando do uso desse sistema de IA. Mas o que a gente acha mais importante, e eu falo porque construí, né? Nós construímos juntos essa IN, que era o nosso objetivo da gente ser pragmático e ser realmente efetivos. Então, falar pouco para realmente ser ouvido. Então, a gente não quis, né? E justamente as pessoas confundem, às vezes, a academia, acho que as pessoas da academia são super prolixos e que não pensam em soluções. Pelo contrário, né? Acho que a nossa IN, que é uma instrução normativa, né, para regulamentar ali o uso da IA no âmbito da procuradoria do município, ela é o maior exemplo disso, né? A gente quis ser certeiro, mas a gente não quer barrar a inovação, pelo contrário, a gente quer que os nossos colegas e que toda a nossa instituição experimente responsável estas ferramentas. Se vocês forem pegar todas as notícias que têm saído, enfim, na mídia internacional, né? Eles dizem, 99% dos projetos de IA, e aqui pode ser desenvolvimento ou uso, eles tendem a falhar, IA é um hype, etc. E eu acho que isso, o que a gente extrai disso, a leitura que a gente tem que fazer é que, de fato, às vezes as instituições, elas gastam recursos extremamente expressivos em tecnologias, mas se vocês não fizerem, né, e é o que a gente pensa, né, se a gente não estimular, se a gente não tiver as lideranças engajadas em realmente fomentar esse uso e criar os incentivos, né, aqui pensando até numa análise econômica, assim, de criar externalidades dentro da instituição para estimular esse uso, as ferramentas elas não vão funcionar e os projetos, eles tendem sim a falhar. Então, tem que estar todo mundo junto, amarrado junto, assim, né? Ali de mão dada, para fazer acontecer. E, felizmente, a gente vê isso cada vez mais. Então, assim, o início começa pequeno, sempre tem aqueles, assim, mais... Sempre tem aqueles que vão e querem testar tudo e que estão super dispostos, mas 80% do resto ali fica, né, assim, será que eu testo? Mas isso vai me dar mais trabalho? E a gente tem visto que cada vez mais colegas, mais integrantes da nossa PGM têm aderido, né, à nossa ferramenta de IA e têm experimentado, né? E sempre essa experimentação, como eu falei, né? Pelo amor de Deus, com muito cuidado e com muita responsabilidade, né? Porque a gente sabe que a gente lida com temas muito sensíveis
e com a vida das pessoas, né? Então, as nossas orientações jurídicas, as nossas manifestações, as nossas propostas de acordo, as nossas propostas de regulamentações, elas impactam na vida de um ser humano, né? E isso tem que ser considerado, e a gente tem muita clareza e muita consciência disso. Então, além desse projeto de IA, a gente tem vários outros projetos paralelos de transformação digital. A gente tem um projeto muito bonito, né, aqui, que é o REURB Digital. O REURB Digital, o REURB já é uma prática super reconhecida da nossa PGM pioneira, né? A gente ganhou, inclusive, o Prêmio Novare, mas agora a gente se digitalizou. Então, é a garantia do direito à moradia e a segurança do seu lar, né, digitalizado, o que garante transparência e o que garante velocidade na análise, e é um exemplo aí das procuradorias entregando direitos, né, e efetivando. E por fim, já para também não extrapolar aqui o tempo, a gente também está iniciando, já faz, acredito, um mês também, um projeto também de inteligência artificial para o ciclo da gestão fiscal de aprimoramento e com técnicas bastante avançadas aí de IA preditiva, né, de prever até questões para fomentar ou talvez auxiliar com evidências, né, até na questão das transações tributárias. Então, esses são alguns aí dos projetos de transformação digital que a gente tem aí desenvolvido aqui na PGM de Porto Alegre. Certo. E na PGR Rio Grande do Sul, Lisiane, o que tu destacaria? Quando a gente fala em transformação digital, eu sempre digo que a palavra transformação ela tem que ser maior do que o digital. A gente tem que ler a transformação em letras maiúsculas ou a gente tem que falar ela mais alto, né? Porque a transformação digital ela é um processo contínuo de incorporação, de integração de tecnologias, né, na vida das pessoas, na vida das organizações, reformulando completamente a nossa essência, a forma como a gente realiza o nosso trabalho e a forma como as organizações entregam valor, como as instituições, como a advocacia pública entrega, né, o seu valor. Então, a gente fala que a gente tem alguns pilares para a transformação digital e a tecnologia em si, as tecnologias digitais, elas sustentam um desses pilares da transformação digital. Mas a gente tem a cultura da inovação como um dos outros pilares, os dados como um ativo estratégico como um outro pilar, o foco no usuário, o foco no nosso cidadão e nosso usuário interno também, como um dos outros pilares dessa transformação digital. Então, seriam basicamente 4. Em termos de tecnologia, e aí vejam como, eu acho que fica um exemplo que dá para a gente ver bem. A Tati falou aqui do Super Sapiens e a PGE do Rio Grande do Sul está justamente incorporando, né, vem há alguns anos incorporando o Super Sapiens, que nós chamamos de SUP, Sistema Único de Procuradorias Públicas, mas é o Super Sapiens cedido pela AGU, dentro dos nossos processos organizacionais. Então, a gente já usa o Super Sapiens no ambiente consultivo, já usa no ambiente disciplinar e passou a utilizar no ano passado no contencioso, por enquanto na área trabalhista, e agora a gente está incorporando na parte da dívida, na nossa arrecadação. E o plano é que, a partir do ano que vem, então em 2026, a gente estenda a utilização desse sistema que realmente é maravilhoso para toda a nossa organização. Mas vejam, é a tecnologia, o sistema é a tecnologia. Quando a gente traz um sistema cedido pela AGU, a gente teve que fazer e vem fazendo diversas customizações para atender às nossas especificidades dentro da Procuradoria. E no processo de implantação também é um processo bastante delicado, que a gente não pode simplesmente chegar com um novo sistema e colocar e achar que isso é transformação digital, porque muitas vezes as pessoas vão ter naturalmente alguma resistência, porque Sim. muda a forma como elas trabalham. E por mais que a gente saiba que, mas o sistema que a gente trabalhava antes é um sistema muito antigo, tem mais de 20 anos, tem problemas, se eu implanto da noite para o dia um outro, sem olhar para essa gestão da mudança,
a chance de dar errado, ela é enorme, porque na verdade o ser humano, a Dani falou um pouco sobre isso também, mas o ser humano ele quer a mudança, mas a gente resiste em mudar, né? A gente quer a mudança, mas se a gente perguntar, tá, mas e quem é que quer mudar aqui? Pouca gente levanta a mão, né? Então a gente tem toda essa gestão sobre isso. Então a gente precisa trazer efetivamente toda uma cultura da inovação. A gente precisa trazer um ambiente inovador, formar redes de pessoas que queiram realmente construir algo, um futuro que ainda não existe, né? Então, é reconstruir, reconfigurar a nossa estrutura organizacional, a advocacia pública no ambiente digital. Tem uma frase que diz que a gente lida, né, com problemas do século XXI e tendo estruturas formadas no século XX ou no século XIX. E é isso, toda a nossa estrutura ela foi formada num ambiente de papel, de carimbo, de caneta. A forma como a gente se departamentalizou é assim, considera o transporte do papel por território, né? Considera a nossa atuação assim. Então, as iniciativas que a Procuradoria vem fazendo de integração, de olhar muito mais para áreas do conhecimento e menos para departamentos, então, não interessa em que lugar do Estado é exercida a atividade de defesa nos processos judiciais, né, de atuação nos processos judiciais de saúde. Não interessa se o procurador ele está lá no interior ou se ele está em Porto Alegre. É essa área do conhecimento, é esse conhecimento que a gente precisa integrar. Então, essas atividades todo esse trabalho de integração, ele faz parte da transformação digital, porque faz parte de a gente trazer uma nova cultura e da gente se reorganizar, né? Um outro exemplo interessante é o Microsoft 365, que a gente passou a ter ali em 2020, 2021. Quando chega a tecnologia, e o Microsoft 365 é um exemplo no sentido de que a gente tem uma plataforma com uma infinidade de ferramentas tecnológicas e que nos trazem um potencial imenso. Dá para construir robô ali dentro, dá para construir aplicações ali dentro, dá para fazer sites ali dentro, dá para fazer uma gestão do conhecimento ali dentro. Mas a tecnologia chega num dia e aí a gente se pergunta, e agora? O que eu faço com isso? E o que a PGE do Rio Grande do Sul vai fazer é diferente do que a AGU vai fazer, é diferente do que a PGM vai fazer, porque é o contexto organizacional que importa e a transformação digital é justamente a gente olhar para a tecnologia, entender as potencialidades que ela traz e trazer isso para uma reconfiguração interna e pensar o que a gente pode construir. Então, a gente passou a construir ali dentro a partir de uma iniciativa que a gente fez da Oficina de Soluções, que nada mais é do que um laboratório, né? Começamos a construir redes de usuários desenvolvedores, trouxemos usuários para perto, para que a gente pudesse fazer alguns desenvolvimentos utilizando esse ambiente ali do 365. E aí passamos a ter também ferramentas de automação, utilizando low code e fizemos então alguns robôs que pesquisam endereços, robôs que distribuem atuações, robôs que fazem algum tipo de triagem. Então passamos a trabalhar mais com automação efetivamente. Construímos também aplicativos, construímos toda a Câmara de Conciliação de Precatórios da PGE do Rio Grande do Sul, todo o trabalho dela está embasado num aplicativo, né, numa aplicação que foi feita dentro do 365, inclusive no dia de ontem recebeu o prêmio de reconhecimento funcional aqui no estado do Rio Grande do Sul. E que é um parabéns para a nossa instituição, né? E então, assim, e é uma construção coletiva, né? É uma construção que vai muito além da área de TI. Então, não foi assim, cruzar os braços e olhar para a TI, o que tu tem para me oferecer? Foi muito mais do que isso, foi essa formação da rede e a gente conseguir compreender que essa junção, né, que a junção de procuradores, de pessoal da TI, de analistas de processos, que essa formação de redes multidisciplinares, ela é importantíssima, ela é fundamental para que a gente possa avançar na transformação digital. E o uso de dados, como a gente falou aqui, é essencial a gente começar a olhar, né, para o dado como o ativo estratégico mais importante que a gente tem, e a gente precisa estruturar efetivamente as nossas procuradorias, a nossa advocacia pública para que tenha esse olhar para o dado
para o resultado, não só para medir volume do trabalho jurídico, não só para mensuração do nosso trabalho, mas para a nossa estratégia efetivamente de atuação. E aí, no ano passado, a Procuradoria criou um escritório, que é o Escritório de Gestão de Dados e da Informação, que tem justamente esse olhar sobre a gestão do conhecimento, o olhar sobre a estruturação das nossas bases de dados, para que a partir daí a gente possa construir e utilizar mais machine learning e inteligência artificial. Começamos a utilizar a IA generativa nesse ano, então criamos também um provimento que regula, né, o uso da IA generativa, a PGE criou, né, e por um trabalho ali capitaneado pela nossa Corregedoria Geral, e criamos, junto com o nosso Comitê de Gestores de Tecnologia da Informação e a Corregedoria, um guia de boas práticas também para o uso da inteligência artificial generativa, e que também vem aí apoiar essa elaboração de documentos e facilitar o dia a dia dos nossos procuradores, dos nossos servidores, trazendo uma atuação realmente mais efetiva nessa elaboração de documentos. Mas ainda há muito a evoluir. Esse uso da IA, ele vem caminhando, e é muito interessante como é das pessoas, né? Como é a tecnologia, essa relação entre tecnologia, pessoa e processos é o que permeia. Quando a gente divulgou, agora a gente vai ter o Apoia, que é essa nossa ferramenta de IA generativa. Eu pensei em diversas perguntas que as pessoas poderiam fazer nesse momento, mas uma eu não pensei. E foi essa que veio. Veio uma pessoa ali, né, que perguntou, tá, mas é obrigatório usar? É obrigado usar a IA generativa? E quem não usar? Como é que a gente vai como é que a gente vai comparar quem usa e quem não usa? Quais são os impactos disso? E eu, na minha visão, né, o ponto de vista é a vista de um ponto, já dizia o meu professor César Saldanha, e a gente olha e pensa assim, no meu ponto de vista, é claro que as pessoas vão usar, é claro que as pessoas vão querer usar, mas não necessariamente. A gente tem, então, essa gestão da mudança, e como a Tati falou, essa questão da assimetria, né? A gente tem essa assimetria de territórios, assimetria da AGU ainda mais desafiador, porque são várias organizações dentro de uma organização, mas a gente também tem essa assimetria entre os nossos próprios usuários, e a gente tem que gerir tudo isso e tentar trazer, né, equiparar isso para que a gente possa caminhar juntos, porque é isso que é a transformação digital. Se eu vejo sobre o outro ângulo do usuário, né, porque estou vivenciando isso contigo também, Nise. Então, vamos para um rápido intervalo e já já voltamos para o bloco final do Procurando o Quê? Estamos de volta para o último bloco do terceiro episódio da terceira temporada do Procurando o Quê? O podcast da Exapergs. E abrimos então para umas considerações finais. Já nos encaminhando para o fim, gostaria de perguntar para vocês como pensam que se dará o futuro para a advocacia pública em um cenário cada vez mais orientado por dados e tecnologia. Começamos por você, Daniela. Nossa, que pergunta interessante. Eu acredito que passa por algo muito, muito significativo de repensar a nossa atuação. Eu acho que é o momento ideal justamente para a gente refletir, né, e fazer os planos, assim, de uma missão, e é muito difícil, né, porque, inclusive, tudo tem mudado tão rápido no cenário não só da advocacia pública, mas no cenário da sociedade, da economia global, que dizem que tem questões que não são nem cenários, são totalmente incertezas, né, sobre o futuro, de modo que fica até difícil de fazer uma previsão e uma gestão de risco, digamos, desse futuro. Mas eu acredito que a gente vai ter, né, uma mudança no nosso trabalho, do nosso dia a dia, principalmente das nossas rotinas. E eu acho que a gente caminha cada vez mais para aquele procurador que esteja muito mais no assessoramento jurídico, né, na consultoria jurídica, no dia a dia, e desde lá a concepção de todas as políticas, serviços públicos, e eu acho que a gente vai cada vez mais reduzindo a nossa atuação no judicial de massa, e cada vez mais atuando não só no consultivo, mas também numa atuação proativa e protagonizando, né, soluções inovadoras para os problemas dos nossos cidadãos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai se reposicionar
talvez a gente precise até desenvolver novas habilidades, né, de negociação, de diálogo. A gente também provavelmente vai, por meio dos dados, né, fazer um cruzamento e prever padrões, e justamente ver os casos, né, que nem eu falei lá da análise preditiva para a transação tributária, mas também para todas as outras matérias, né? Eu acho que começa pelo tributário e depois vai para vários outros, justamente, até para ver naqueles casos que é mais ideal buscar soluções, né, inovadoras para esses conflitos colaborativos que a gente tem aí na nossa sociedade. Então, eu penso que é isso. Eu acho que a gente vai ver um novo procurador aí. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço. Começamos já pela Daniela e agora, Tatiana, você, como enxerga a advocacia pública daqui a alguns anos? A advocacia pública daqui a uns anos, ela vai seguir enfrentando muitos desafios, questionamentos no sentido de que será que a atuação do advogado vai ser desnecessária? Será que iremos ser substituídos? E na minha perspectiva, e acredito também que a gente identificamos muito isso, inclusive pelos planos nacionais que estão em andamento, com destaque, por exemplo, ao Plano Nacional Brasileiro de Inteligência Artificial, foi lançado ano passado, já decorrente da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, um plano que tem uma projeção para 2024, 2028, e no sentido de que muito investimento público, investimento privado precisa ser feito, então esses investimentos vão ser necessários, não só o engajamento, porque sem o engajamento de cada um dos advogados públicos não se torna tão efetiva e não vai se tornar também, não vamos ter instrumentos para modernizar e para melhorar aquilo que já foi construído. Então, essa soma de superar os desafios, buscar uniformizar a atuação no sentido de fornecer instrumentos igualmente possíveis para todos, criar uma cultura de inovação entre aqueles que fazem uso dos instrumentos de inteligência artificial, porque não é apenas o advogado, mas o advogado público, mas também servidores, colaboradores, estagiários, fazer com que isso haja com muita ética e com muito zelo às informações que estão ali, com vistas à proteção dos dados pessoais e de informações sensíveis que lá estão. Então, quando nós pensamos em transformar, não necessariamente isso significará, a depender de cada uma das decisões que nós formos tomar, que essa transformação, ou digital, tecnológica, ela vai equivaler a um progresso social ou a situação de evolução, como a evolução do país, o desenvolvimento nacional do nosso país como um todo, que precisa, sim, ser movimentado pela tecnologia, e o PEBIA, sem dúvida, está demonstrando isso, enquanto o Brasil precisa tomar uma frente de pensar que ele não é só receptor de tecnologias, ele também promove a tecnologia, ele também pode ter, e precisamos aumentar nossos índices, principalmente de produtividade, não só acadêmica, mas de pesquisa, de P&D, de propriedade intelectual, em termos de uso de tecnologia, de inovação. Então, essa é uma função da advocacia. A advocacia pública passa por tudo isso. Somos nós que estamos ali, ou atuando em fornecer segurança jurídica para o gestor, ou de defender as políticas públicas que estão em andamento. Nós ajudamos na construção legislativa, participamos de todos esses processos, atuamos no meio acadêmico. Então, o advogado público, ele vai a todo momento participar de todos esses processos. A gente pode até pensar que nós não estamos participando, mas nós estamos, sim, e fazemos parte. Então, nós conduzimos essa situação, nós temos a função e temos que ocupar esse espaço de que a nossa forma de identificar a nossa visão de futuro, e é engraçado porque o nosso próprio plano, né, o nosso PPA, que está vigente, que começou em 2024 e vai até 2027, ele tem lá no artigo 2º a primeira visão de futuro. Então, veja, o plano plurianual, que é a nossa fonte concreta, raiz de investimentos, de direcionamento orçamentário, de execução daquilo que vai ser o gasto público, ele já está dizendo para nós que o primeiro conceito que ele quer dar é a visão de futuro. E essa visão de futuro vai depender da construção que nós estamos fazendo a cada dia.
Então, eu não tenho como saber, eu até então achava que a inteligência artificial não ia ser tão... nós sabíamos que ela teria grandes potenciais, mas hoje, se eu tiver que dizer o que vai acontecer em dezembro e janeiro, vai ser muito audacioso da minha parte. Eu já não faço previsões, mas eu faço sim uma construção diária daquilo que eu preciso, estar consciente dos passos que nós temos que dar. Então, eu tenho que ter consciência do uso, eu tenho que ter consciência de qual é o meu propósito, eu tenho que ter consciência de quais são os porquês de todo esse contexto. Então, só agradecer, não sei se nós já vamos finalizar ou não, mas estou muito contente de estar aqui. Então, para mim, também responder essas questões, assim, é uma reflexão interna e que faz também eu ter certeza de todo esse trabalho que a gente desenvolve para o cidadão, para as nossas cidades, nossos estados e para o nosso país. Então, agora sim, para finalizar, Lisiane, qual é a tua perspectiva de futuro? Eu gosto de uma frase que diz que o futuro a gente não prevê, a gente constrói. Eu acho que ela dá um certo conforto quando a gente está aqui falando, e eu concordo contigo, Tati, que a gente não consegue prever o que vai acontecer logo ali adiante, porque tá tudo muito rápido, muito exponencial, as mudanças. E eu também concordo contigo, a gente olhava para a inteligência artificial e a gente via que ela estava vindo e via que ela poderia nos trazer muitos frutos e a gente sabia que esse era o caminho, mas ela acelerou muito, né? Então a gente olha assim, a gente tem IA generativa institucional hoje na PGS, me perguntassem isso há 2 anos atrás, será que em 2025 vai ter uma IA generativa que vai estar ali sugerindo minutas? Talvez eu dissesse que não, porque eu não imaginei que seria tão rápido, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade de prever, mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de construir um futuro melhor agora. E eu também fico fazendo uma reflexão do hoje. A gente tem Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul utilizando IA generativa, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul usando IA generativa, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para dar o exemplo nosso aqui, usando IA generativa, e a gente ainda olhando para documentos. Porque a gente nada mais está fazendo do que, quando a gente olha, né, sob essa perspectiva, para documentização. A gente segue olhando para o processo judicial exatamente como ele era no papel. A gente está acelerando, mas ele continua sendo uma folha em branco na tela do computador, sim, escrita com letra preta, com fonte como se a gente ainda imprimisse. E a gente só está acelerando. Então, para mim, está muito uma clareza assim, que eu tenho, e aí conecta até com o que a Dani falou sobre o judiciário dizer que vai se tornar, né, já se enxergar como marketplace, a gente vai se tornar provedor de serviços públicos proativos. Acho que é isso que a gente vai acontecer. A gente vai ter a proatividade na realização, no fornecimento dos serviços públicos, porque assim como o usuário hoje tem os aplicativos na palma da mão, tem rastreabilidade, tem transparência, tem tempo real para os aplicativos, né, para os serviços privados, a gente vem caminhando para que a gente transforme esses hoje documentos em uma prestação de serviço que vai além da prestação jurisdicional. Então, iniciativas como Pacifica, como Resolve da AGU, já nos dão esse norte para esse futuro que a gente vai construir juntos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a participação de vocês, Tatiana, Lisiane e Daniela, por compartilharem suas experiências e reflexões sobre esse tema. E o terceiro episódio da terceira temporada do Procurando o Quê se encerra por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir no Spotify e demais redes sociais pelo @exaperx. Muito obrigada.